Como é a composição da litosfera? Deixe o seu like e também se inscreva no canal. Também compartilhe este vídeo com seus amigos, porque o conhecimento é para ser compartilhado. A crosta terrestre é formada por uma diversidade de rochas. A rocha é um agregado natural de um ou mais minerais. Segundo a origem ou processo de formação, as rochas podem ser classificadas em magmáticas ou ígneas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas ou ígneas são as mais abundantes da crosta terrestre, formadas pela solidificação do magma proveniente do manto, podendo ser intrusivas ou extrusivas. As rochas magmáticas intrusivas são formadas pela solidificação do magma, ainda no interior da crosta terrestre. Nesse caso, o magma se esfria e se solidifica de maneira mais lenta, com tempo suficiente para que os minerais se agrupem e formem cristais, que podem ser vistos a olho nu. As rochas magmáticas extrusivas, também chamadas vulcânicas, são formadas pela solidificação do magma na superfície do planeta. Ao atingir a superfície, o magma se esfria e se solidifica rapidamente ao entrar em contato com a água ou o ar, de modo que nesse tipo de rocha não conseguimos distinguir a olho nu os minerais que a compõem. As rochas sedimentares são rochas formadas por sedimentos e detritos de rochas pré-existentes. Ao serem erodidos e transportados pela água e pelo vento, os sedimentos de rocha se depositam nas partes mais baixas do relevo, em sucessivas camadas. À medida que os sedimentos vão se acumulando ao longo de milhões de anos, as camadas mais profundas são pressionadas para o interior da crosta. Submetidos à pressão das camadas superiores, os sedimentos são compactados, solidificam-se, passando pelo processo de litificação, que é a sua transformação em uma nova rocha sólida e coesa. Tanto as rochas magmáticas quanto as rochas sedimentares podem ser submetidas por processos geológicos diversos a condições de intensa temperatura e pressão, diferente daquelas nas quais se formaram, de modo que os minerais das rochas podem sofrer alterações em suas propriedades físico-químicas originais, como cor, textura, estrutura, composição, mineralogia, etc., e dar origem a uma nova rocha, que são as rochas metamórficas. A teoria das placas tectônicas. Segundo essa teoria, a crosta terrestre não é uma camada rochosa inteiriça, mas é formada por várias partes, chamadas placas tectônicas ou litosféricas, que se estendem pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Essas placas se movimentam de forma lenta e contínua, em diferentes direções, sobre o manto terrestre, distanciando-se e aproximando-se umas das outras, e às vezes resvalando umas nas outras. Os movimentos das placas tectônicas podem ser convergentes, quando elas se aproximam umas das outras e acabam colidindo uma com outra. Podem ser movimentos também divergentes, quando elas se afastam uma da outra. E podem ser também movimentos conservativos, quando duas placas são pressionadas uma contra a outra. Elas também podem realizar movimentos horizontais, deslizando lateralmente em direções opostas. Como vocês podem observar pelo planisfério, essa figura que vocês estão vendo, nós temos aí as placas tectônicas da Terra. Nós temos a placa do Pacífico, a placa norte-americana, a placa antártica, a placa sul-americana, a placa de Nazca, a placa africana, a placa arábica, a placa euroasiática, a placa filipina, a placa do Pacífico e a placa indo-australiana. A ação antrópica, que é a ação do ser humano, também contribui significativamente para a alteração, para a mudança do relevo terrestre, como podemos ver por essa imagem.
a construção de habitações nas encostas, o que traz bastante agressão ao meio ambiente e também dificulta a vida das próprias populações que moram nessas encostas. Atividade. Responda aqui nos comentários desse vídeo. Cite alguns impactos da ação antrópica na litosfera.